Olá, boa noite. Estamos começando agora mais uma edição do programa Cariri em Debate, aqui na sua TV Verde Vale. Você sabe, o Cariri em Debate, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos, para debater assuntos de interesse da nossa região, da política, da economia e também bater um papo com o deputado estadual, doutor Santana, que vai dar o seu boa noite. Boa noite, doutor Santana. Boa noite, Tasso. Boa noite, telespectadores. É um prazer a gente voltar a conversar sobre a realidade aqui do nosso Cariri, sobre a conjuntura política local e nacional. E vamos começar exatamente sobre esse tema, conjuntura política. Doutor Santana, nessa semana o governador Camilo Santana, governador do estado do Ceará, do Partido dos Trabalhadores, falou que para ele o momento político, a crise que o Brasil vive é mais política do que uma crise econômica. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Eu concordo plenamente com o governador Camilo. Existe, de fato, uma crise econômica, isso aí não se pode negar. Essa crise, ela é uma crise internacional, faz parte daquele ciclo das crises que são próprias do sistema capitalista, onde o capital financeiro ele termina sufocando o capital produtivo. Existe hoje uma bolha enorme, gigantesca, de especulação de trilhões e trilhões de dólares, que movimentam as bolsas de valores, e isso faz com que o capital produtivo ele perca força. E essa crise chegou na Europa já há alguns anos e está demorando a sair. Em alguns países ela é mais forte, mais sentida, com o desemprego chegando a 22%, 23%. E o exemplo talvez mais recente seja o caso lá da Grécia, né? A Grécia, onde teve um debate sobre a questão do FMI, do pagamento da dívida. O país quebrou, não tinha mais recurso para pagar a dívida e houve um plebiscito para decidir se ia se submeter ou não às decisões do FMI. Bom, mas deixando isso de lado, a gente traz aqui para a nossa realidade. No Brasil, a crise chegou e o governo teve que fazer algumas medidas para se ajustar a isso. E qualquer um outro governo que tivesse no lugar da Dilma iria fazer dessa mesma forma. Os que hoje disputam politicamente com ela. Talvez só não o fizesse se fosse um partido mais à esquerda, tipo o PSOL ou o PSTU, um partido nessa linha ideológica talvez fizesse uma outra forma que podia gerar uma crise política talvez mais grave. Então a Dilma optou por uma posição que ela julgou que era mais correta e que ia haver uma certa tolerância por parte da oposição. Que nada, a oposição aproveitou isso aí para, em cima do descontentamento, fazer com que a crise política piorasse a crise econômica para derrubar o governo. Então, na verdade, hoje o que se tenta é um golpe político, derrubar o governo. O PSDB, na sua opinião, é o carro-chefe dessa tentativa? É um dos grupos que planeja isso é o PSDB. Mas há também setores do PMDB que procuram fazer o golpe, liderados pelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está à frente de um setor que aglutina deputados do PSDB, do DEM, do PMDB e de vários outros partidos, em torno de 150 deputados, sob o comando dele. Dizem que alguns ele ajudou financeiramente a eleger, e ele tenta desgastar o governo para tirar a Dilma e tirar o Michel Temer e ele ser a alternativa. Já falou, inclusive, em parlamentarismo. Agora, a Dilma, ela tem trabalhado bastante. Esse ano tem sido um ano difícil, mas mesmo assim, você vê que o Brasil hoje, com os governos do PT, toca um projeto, que é um projeto de segurança hídrica, que é o maior do mundo. É um investimento fabuloso que vai mudar a vida de 12 milhões de pessoas que moram no Nordeste, com a transposição do São Francisco. Eu fiquei encantado quando tive acesso às informações mais detalhadas e às imagens, que são imagens riquíssimas, que mostram um projeto assim gigantesco. Um projeto que realmente vem ao encontro de aspirações seculares dos nordestinos, tentando fugir da seca. Então, é um projeto que ele vem para mudar a vida do nordestino, principalmente do homem mais pobre, aquele que depende da chuva para poder plantar e colher. Então, além disso, olha, você pega em Santa Catarina, o governo da Dilma ele fez agora uma obra que eu acho também espetacular,
que é a Ponte Anita Garibaldi, uma ponte de perto de 2 quilômetros, um pouco mais de 2 quilômetros, toda feita com engenharia altamente moderna, com um processo bem moderno, bem diferente do que normalmente era feito no Brasil, e mostra que o governo está investindo, está atuando em muitas áreas. Além disso, tem os grandes projetos sociais. O Minha Casa Minha Vida é o que eu considero o mais espetacular de todos. E nós aqui em Juazeiro somos testemunhas do Minha Casa Minha Vida. É lógico que precisa da atuação dos prefeitos para que os projetos continuem. Se o prefeito se o prefeito não age, não faz esse meio de campo para conseguir que as empresas venham, o projeto não se realiza no município. É o caso de Juazeiro na gestão atual. Mas acredito que se houver uma mobilização popular, o projeto é retomado aqui. Eu acredito que é possível fazer uma parceria com o Camilo, com o governador, para que ele volte a existir em Juazeiro. Então, eu acho que existe a crise política, um pouco da crise econômica, que todo dia tem gente dizendo, o país está em crise, o desemprego está aumentando, as coisas estão piorando, para ver se cria aquele ambiente do quanto pior, melhor para a oposição. E a Dilma, ela diz com toda segurança que o próximo ano as coisas começam a melhorar. O próprio ministro da Economia, ele disse recentemente em uma entrevista que quando fez as metas fiscais, ele fez uma readequação das metas fiscais, ele disse, não, nós chegamos ao patamar do ajuste, da agora por diante não pode acontecer mais nada pior do que o que já passou. Então ele acredita que as coisas agora tendem a haver uma superação e a haver uma melhora. E eu tenho um amigo experiente, eu lhe falei isso, que ele acredita o seguinte, que a Dilma vai superar. Ela supera e ainda vai eleger o sucessor. Por isso que eles têm pressa em fomentar mais a crise para poder derrubar o governo antes que ele se recupere. As últimas pesquisas, doutor Santana, com relação ao governo, aprovação, aliás, não só em relação ao governo, mas a situação política do país, apontou uma questão que até no Nordeste, em alguns lugares que o PT fez projetos sociais, como o Bolsa Família, a aprovação da presidente não está boa. O PT tem muito ruim de fato. O PT tem dificuldade, o governo, o PT, de dizer para a sociedade, foi o que fez, a sociedade compreender? Acredito que é isso mesmo. Acho que o governo hoje, ele está tendo uma coisa que aconteceu muito comigo, está tendo a dificuldade de dialogar com a sociedade, com os segmentos organizados e fazer um plano para o futuro, fazer um pactuar em cima das reivindicações, em cima de projetos, fazer um planejamento voltado para isso, se fazer mais presente nesse diálogo e então ele mudar essa opinião. Uma outra coisa que existe o governo está perdendo a disputa com a mídia. Existe uma mídia que é uma mídia golpista, que são aqueles setores mais poderosos da comunicação do Brasil, que investe pesadamente contra o PT, contra o PT. O foco é destruir o PT, o foco é destruir o Lula. Inclusive inventando coisas. Um dia desse eu ouvi alguém dizendo que o Lula tinha se exilado, ia se exilar, estava pedindo asilo político em outro país. E toda semana tem uma história nova que se inventa, geralmente na sexta para quinta-feira, contra o Lula ou contra a Dilma ou contra o PT. Na Veja, por exemplo. Isso, inventa e o outro sai repercutindo, ou os outros vão repercutindo aquilo. Então hoje a gente tem que ter muito cuidado para não acreditar em tudo que a gente escuta. Até porque a gente tem um mecanismo hoje muito forte de comunicação, que é a internet. A internet ela tanto serve para o bem como serve para o mal. Tanto serve para você revelar verdades que estavam ocultas, como também para criar uma grande mentira e sair espalhando e as pessoas terminarem por acreditar que é verdade. Dá um exemplo, uma coisa bem simples que corre da internet mesmo. Quantas vezes já disseram que o Facebook vai ser pago e de repente fica todo mundo achando que ou o WhatsApp. Então tem muitas mentiras que circulam e no meio político a mentira e a desinformação é uma arma muito importante e o controle dos meios de comunicação também. Então as elites mais reacionárias e atrasadas do Brasil, elas têm um poder de comunicação muito forte e passam a mentira deles como sendo verdade. E ficam todo dia inventando a mesma coisa, repetindo, até que todo mundo termina por acreditar naquilo. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. A gente volta já já conversando mais com o Dr. Santana.
Estamos de volta com o segundo bloco do seu Cariri em Debate nesta segunda-feira, 27 de julho. E nesse segundo bloco, nós vimos aí na semana passada, doutor Santana, a comemoração, as homenagens à cidade de Juazeiro do Norte, 104 anos, uma data significativa, mas uma data que se comemorou muito pouco. E várias autoridades, várias lideranças políticas se pronunciaram, entre elas o ex-deputado federal Manuel Salviano, ex-prefeito da cidade também, o doutor Salviano, e ele falou a nossa reportagem sobre as impressões dele. Tive a oportunidade de administrar essa cidade. Vocês se lembram, e todo o povo juazeiro se lembra, eu vou citar vários exemplos aqui. Na Sexta-feira Santa, quando o cidadão ia para o horto, teria que tirar o sapato, a chinela, subir a calça para poder subir naquela estrada que era um verdadeiro rio. Aí nós construímos a Avenida José de Belo. No horto era a mesma coisa. Quando nas grandes romarias não tinha estacionamento para os carros que subiam o horto. E aquilo era um Deus nos acuda, porque nem podia subir nem descer. Construímos aquela obra lá de estacionamento que abriga mais de 2.000 carros. Hoje sobra vaga. E nós tivemos cuidado de construir o Memorial Padre Cícero. Essa obra é uma obra que vai manter a história do fundador de Juazeiro. E queria dizer o seguinte, aquela avenida, aquelas 3 praças em frente ao memorial, aquilo nós construímos com muito esforço. Abrimos a avenida, a rua São Francisco, naquele trecho entre o Colégio Padre Cícero e a rua Padre Cícero. Nós tivemos a ideia de construir o Mercado Pirajá. O Mercado Pirajá tornou-se um polo comercial dos mais importantes do Juazeiro. Esse polo comercial, hoje talvez, em muitos lugares, muitos locais, ele tem muito mais valor do que outros locais da rua mais valorizada da cidade, que é a Rua São Pedro. Pensando na juventude, fizemos o ginásio poliesportivo, que é uma obra grandiosa, importantíssima para aquilo que deveria funcionar 24 horas para a nossa juventude. Na educação, você não pode esquecer o CAIC, você não pode esquecer a Escola Técnica Federal, você não pode esquecer aquele Centro de Integração Novo Juazeiro. Uma cidade só cresce quando o povo trabalha e se dedica 24 horas. Em toda a casa no Juazeiro tem das mais humildes, principalmente as mais humildes, tem uma oficinazinha e tem um oratório, como dizia o Padre Cícero. Então essa cidade me encantou exatamente por essa forma do povo desejar e querer trabalhar. Povo que gosta de trabalhar, o povo que se dedica e o povo que quer bem a cidade pelo seu trabalho também e pela remuneração que ele recebe do seu trabalho. Bom, o senhor ouviu aí o que o doutor Salviano falou, o que temos a comemorar, ou tivemos a comemorar nesses 104 anos de Juazeiro, doutor Santana? Bom, antes eu gosto de destacar muito, eu acho que o Salviano, o prefeito Salviano, ele teve uma visão estratégica do município e na questão do desenvolvimento da infraestrutura muito acima da média dos prefeitos. Então ele enxergou muito o futuro e conseguiu alianças importantes que permitiram com que ele fizesse grandes realizações. E ousado, né? Porque quando o Salviano planejou a execução da CEASA, ali lá no final da Ailton Gomes, era uma obra que as pessoas achavam que ele estava fazendo. Semelhante àquela história do Padre Cícero que eu contei, que queria fazer a estação de trem que era muito longe, o pessoal dizia também, ele vai fazer um mercado lá no meio do Arisco. Então, e na verdade, hoje você vê como está bem localizado e já insuficiente para atender
a grande demanda ali do seu entorno. E no entorno do mercado, ali fomentou muito o desenvolvimento rápido da cidade, né? Então, Salviano tinha essa visão estratégica das coisas, né? E de grandes obras. Acho que as duas gestões de Salviano, elas são marcadas por grandes obras, por grandes realizações. Atualmente, a gente tem uma situação dramática em Juazeiro. Realmente, fora a eficácia do combate à corrupção feito pelo Ministério Público Estadual, a gente não tem outra coisa a comemorar. Então, não há obras, não há realizações, ao contrário, a gente assistiu nesses últimos 2 anos e meio um desmonte do serviço público, principalmente na saúde, depois na educação, graves problemas da infraestrutura do município. Eu acho que o prefeito andou negociando aí a conta do Banco do Brasil para a Caixa Econômica, conseguiu algum recurso e andou tapando os buracos mais ou menos no centro da cidade, mas na periferia o problema é muito grave, é muito sério. E as pessoas têm se ressentido muito disso. Então, Juazeiro é uma cidade que cresce muito rápido, e ela cresce numa velocidade acima da capacidade do município dar resposta para os problemas. E isso faz com que a demanda vá se acumulando. São os buracos que vão aumentando nas ruas, na periferia, a falta do calçamento. Aí vem um camarada, vai fazer um loteamento, e nesse loteamento ele deveria fazer o calçamento, ele não faz, deixa para o poder público fazer. O abastecimento d'água que não chega, a CAGES que ainda não deu resposta para o problema do abastecimento d'água em Juazeiro, e toda época de romaria a gente tem grandes partes da cidade que ficam com falta d'água. Essa questão do saneamento, que é um drama, a gente fez uma parceria com a CAGES para fazer o plano municipal de saneamento, e foi feito o plano, mas o custo da implantação desse plano, da realização desse plano de saneamento é elevadíssimo, e é uma coisa que eu sonho com isso, e só poderia ser resolvido com um governador que seja determinado a resolver isso. Então, e num país que estivesse fora de crise, né? Porque a dificuldade é enorme para fazer esse tipo de obra. Então, são problemas que são crônicos, são graves, que estão se perpetuando, e que é preciso que haja uma ação do governo do município, governo do estado, governo federal para resolvê-los. Então, Juazeiro chega aos 104 anos vivendo esse drama político e vivendo essa crise de realizações, essa falta de realizações. Doutor Santana, inclusive o doutor Salviano disse em uma das entrevistas que ele concedeu que o município cresce, a cidade cresce devido aos investimentos privados, e o poder público ao lado pouca coisa faz. O que é que o senhor acha dessa afirmação? Bom, isso o que fazer para... O poder público, ele vem aonde ele vem ao encontro da demanda que é apresentada pela população. A iniciativa privada, ela vem aonde ela é lucrativa para ela, onde dá bons resultados. E, obviamente, que havendo uma sincronia e uma parceria das coisas, existe, quem ganha com isso é o município. Então, há uma sinergia, as forças, uma aumenta a força do outro. De tal maneira que as realizações do poder público, elas ganham maior dimensão aonde há um grande investimento da iniciativa privada. E às vezes se confundem, né? Se confundem porque você vai fazer um loteamento em determinada área, se a prefeitura chega e dá um apoio e facilita aquilo, então aquilo ali vai em breve se transformar num conjunto residencial, vai dar oportunidade de emprego, circula recurso e o poder público termina se fortalecendo também nesse processo. E acredito que aqui em Juazeiro, embora tenha todo esse discurso da crise, o presidente do CDL me falou em números expressivos de geração de emprego aqui. E o próprio deputado Salviano, ele como empresário, ele é um dos grandes geradores de emprego no Cariri. Tem lá na Barbalha, tem a Farmácia, aqui em Juazeiro tem 4 grandes investimentos que geram bastante, são muitos empregos que são gerados nesses investimentos. Então, isso é importante, e ele fala com muita propriedade quando ele diz que que a iniciativa privada está fazendo a parte dela. E o que a gente viu, de fato, aqui no município, foi o poder público ele criar dificuldades para quem quer investir no município. E isso é real.
camarada vem e queria fazer um prédio e as pessoas diziam, ó, não pode fazer porque... E ficavam inventando história e com um comportamento, vou usar um termo bem suave da moda, nada republicano, com propostas indecorosas dos empresários que vinham de fora. Isso eu ouvi da boca de muita gente. Não sei se eles chegariam para aprovar uma eventual situação dessa. Mas há muita conversa de bastidores que diz que empresários fugiram daqui por conta dos esquemas montados de corrupção. E na prática e na realidade, os pesquisadores, aqueles que investigam e que compreendem essas situações, dizem categoricamente que onde existe corrupção, a iniciativa privada ela tende a se retrair, com medo de ser explorada. É o que aconteceu aqui no programa Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida foi prejudicado por conta de más intenções que circularam o projeto. Pessoas que queriam tirar proveito financeiro do projeto e que terminaram por afastando os investidores do Minha Casa Minha Vida que saíram daqui e foram investir no Crato. Doutor Santana, o senhor é um dos grandes responsáveis pelo Minha Casa Minha Vida. Como deputado, o senhor acompanhou já? Existe algum pedido de Juazeiro para o novo Minha Casa Minha Vida? Dentro do PAC 3, por exemplo? Bom, que eu saiba, não tem. Eu acho que as metas que foram colocadas lá para o Minha Casa Minha Vida aqui em Juazeiro foram metas que nós planejamos ainda quando éramos prefeitos de Juazeiro, que o nosso objetivo era 4.000 moradias. E foi a Caixa Econômica, eu me lembro demais, o pessoal queria colocar uma quantidade de casas para cá bem abaixo da real necessidade. E eu fui lá, provei para eles que aqui a gente tinha em torno de 9.000 famílias que precisavam de moradia, e foi um debate muito firme, muito duro lá em Brasília, nessa ocasião, onde a participação do deputado Zé Guimarães foi de extrema importância para a gente garantir essas metas, sabe? Então, agora era correr atrás disso. Eu pretendo retomar essa luta. Eu vou até dizer para você aí que está nos ouvindo, que nos assistindo, você que ainda não tem a sua casa própria, que em breve nós vamos organizar uma grande reunião para mobilizar os sem-teto de Juazeiro, para sensibilizar quem está no executivo, estado e município, para que aqui seja feito um grande projeto de moradia. É muito importante isso, e esse projeto só vai ser retomado se houver mobilização popular. Então, o pessoal está muito acomodado nos últimos anos aqui em Juazeiro. Tenho achado muito estranho, mas nós vamos dar uma sacudida. É importante que você participe desse processo e dessa luta. Doutor Santana, um debate que foi feito na Câmara, mas não foi ouvido pelo prefeito afastado, Raimundo Macedo, foi a questão das ciclovias. Você vê isso como uma coisa que é positivo para Juazeiro? É bom isso ter em Juazeiro ou é um debate que não precisa para agora? Tem coisas mais urgentes? Não, precisa sim, porque isso entra na questão da mobilidade, entra em todo um processo de adequação das vias e também de disciplinação das pessoas, de educação. E é um meio de transporte sadio, é bom para quem usa. É barato e ele também é feito dentro desse processo de toda uma terapia de saúde também. Então, existe um grupo enorme de pessoas que é usuário agora como transporte, como lazer e como esporte. E o governador Camilo fez as ciclofaixas, tem um compromisso de fazer as ciclovias, Juazeiro Crato, Juazeiro Barbalha já está nos projetos do anel viário. E o Cláudio apresentou essa discussão na Câmara, o Cláudio Luz, nosso vereador, e o Raimundão foi vetar o projeto. Os vereadores votaram no projeto, sentiram a necessidade e a importância, que é um tema que é discutido hoje em todas as grandes cidades. São Paulo dá exemplo disso para o resto do mundo, o governo do PT lá. E o Raimundão, na contramão da história, vetou e depois acho que ele se arrependeu, quis voltar atrás, viu que ele tinha errado. Então, é até natural que a pessoa, quando erra e reconhece o erro, procure corrigir. Então, mas é importante que isso seja dado continuidade. Eu acho que a gente tem que, em breve, trazer aqui as pessoas que representam esse movimento aqui. Acho que há muito que ser feito. O trânsito em Juazeiro, ele beira o caos, e isso aí é por conta da indisciplina de grande parte dos motoristas. É difícil você atravessar um ano sem ter pelo menos uma intercorrência de trânsito importante aqui, porque eu acho que a concentração dos veículos, das motos,
E o que mais me preocupa com isso, Tasso, é porque eu vejo as pessoas morrerem e você sabe que cada fim de semana vai ocorrer um acidente muito grave de moto e alguém vai ficar mutilado ou vai perder a vida. E uma coisa que poderia ser evitado, sabe? Isso me angustia bastante, a gente tem que conviver com essa dura realidade. Eu acho que há de se discutir na questão de toda a mobilidade, eu acho que fazer uma audiência pública e tentar fazer um pacto para encontrar solução, para poder a gente evitar que essa tragédia da vida urbana, que ela continue se repetindo e com tanta frequência, com crueldade e às vezes até com indiferença das pessoas. Isso me incomoda bastante. Olha, estamos no finalzinho desse segundo bloco e vamos ouvir o que a população de Juazeiro quer falar. Fala, meu povão, com Tony Silva. Boa noite, amigos do Cariri em Debate. O Fala Meu Povão está aqui no bairro Lagoa Seca para mostrar mais uma obra inacabada da gestão municipal de Juazeiro do Norte, Praça Antônio Conserva Feitosa, que fica aqui, bem em frente à OAB. Foram repassados R$ 1.274.018 para a construção dessa praça. Esta obra foi iniciada dia 3 de julho de 2014 e era para ser entregue dia 3 de fevereiro deste ano. Estamos hoje em 27 de julho de 2015 e esta obra foi abandonada pela gestão, como você vê aí na imagem. Vamos falar aqui com a moradora, que não quer se identificar, mas está indignada. Fala, meu povão! Como você está vendo aí, era uma praça muito bonita, que as pessoas frequentavam para fazer caminhada. Eu vinha, fazia minha caminhada, trazia as crianças para uma tarde de lazer. Os idosos vinham também para passar a tarde na praça. Veio recurso, né? Tem na placa aí, explícito, o valor, que é uma vergonha, uma irresponsabilidade do prefeito, porque começou no ano passado. Essa desculpa de que não tem recurso já é clichê, é velha. Veio um recurso do governo federal e muito, que é mais de milhão aí, para manutenção. E agora, qual vai ser o argumento que o prefeito vai usar, que o segundo prefeito vai usar, para dizer que não é possível fazer a manutenção dessa praça? Porque recurso tem, então é pedreiro que está faltando? É o que está faltando agora? Meu povo, próximo, vamos ter vergonha na cara, nós juazeirenses, botar uma pessoa que faça alguma coisa por a gente. Nenhuma praça em Juazeiro do Norte a gente pode contar nem com uma praça para um lazer, porque o único lazer da gente é vir para uma praça, passear com as crianças, e agora nem praça mais Juazeiro está tendo, fora os hospitais que estão fechados, escolas que estão fechando, ainda mais as praças abandonadas. Cadê o dinheiro que estava aqui para essa praça? Para onde foi parar esse milhão? Porque é muito dinheiro para assumir do nada e a praça tá desse jeito. É uma irresponsabilidade da gestão municipal, do prefeito que saiu agora. Irresponsabilidade. É essa a palavra que o povo tem que usar para ele. Irresponsável. Estamos de volta para o terceiro e último bloco deste Cariri em Debate desta segunda-feira, 27 de julho. E nesse último bloco, uma convidada muito especial, Irmã Nete, aqui com a gente. Boa noite, é um prazer recebê-la aqui no Cariri em Debate. Muito obrigada, eu fico muito honrada pelo convite, viu? Doutor Santana, o senhor disse aqui em off que tinha umas perguntas para a Irmã Nete. Pode ficar com a primeira. Eu acompanho o trabalho da Irmã Nete há muitos anos, né? E eu me criei ali vizinho à igreja. Então, a Irmã Nete está aqui em Juazeiro há 40 anos, né? Eu tinha 14 anos, estava morando aqui ainda. E me lembro assim, da energia, da força que ela passava quando ela fazia umas pregações para os romeiros que eram agricultores. E chegava a ter alguma orientação a respeito da defesa do direito dos trabalhadores. Eu achava muito bonito, aquilo também me influenciou bastante. Tenho boas lembranças desses momentos aí. Mas, Irmã Nete, o que é que fez a senhora sair de tão longe da Europa? E como foi que a senhora veio bater aqui em Juazeiro? Pois é, a minha vida é uma novela, viu? Na realidade, eu entrei na congregação onde eu sou religiosa porque tinha missão no Brasil.
eu fiquei, como adolescente, eu fiquei encantada de poder trabalhar no meio dos índios, querendo trabalhar para ajudar as famílias, os pescadores, etc. Entrei nessa congregação nessa intenção. E, pouco a pouco, eu me orientei numa outra direção, praticamente sem querer. Comecei os estudos de psicologia da religião, e meu professor, o professor Vergot, que é um grande teólogo, grande filósofo, ele é um psicanalista, um homem fabuloso, ele me fez o pedido de ser assistente dele, de fazer um doutorado. E eu aceitei. Eu me lembro que eu telefonei até a superiora geral, dizendo, mas eu estou um pouco preocupado, porque minha vocação é trabalhar no meio dos pobres. Não entrei na congregação para ficar em faculdade. E ela me deu uma resposta, porque era uma mulher extraordinária, e ela me disse, estude, porque os pobres merecem que a gente se forme para servi-lo. Eu fiquei muito impressionada com isso. E não é um doutorado que vai lhe impedir de servir os pobres. Isso foi a atitude da minha superiora geral. Então eu comecei meu doutorado. E fui professora. E a irmã Ana Teresa entrou no jogo, porque eu era uma brasileira, mas que recebeu 2 anos de estudo, de reciclagem, e por acaso eu conversei com ela e disse, pois é, Ana Teresa, eu entrei na congregação para para trabalhar no Brasil. Eu disse, o que você está fazendo aqui, então? Eu fiquei assim chocado, porque ela estava bem direta. Eu disse, de fato. Nisso aí ela estava onde era? Ela estava na Bélgica, em Louvain, onde eu era professora na faculdade, na universidade. E quando eu falei do meu sonho, ela disse, mas você está no lugar errado. O que você está fazendo aqui? Vai pedir para a faculdade estudar alguma coisa no Brasil, e depois você vai ver se é realmente por lá que você pode servir. Então, consegui da universidade 2 anos de pesquisas sobre a religião popular, sobre o povo simples no tempo da ditadura militar. Né? Então. E eu fiquei 1 ano em Recife, com Dom Helder Câmara, nas comunidades de base. Trabalhei muito lá, aprendi demais, aprendi o português, porque também cheguei sem falar. E a vizinha, na linha do tiro, é lá que a gente morava, em Beberibe, a vizinha era de Juazeiro. E tinha um pôster imenso do padre Cícero, o Romão Batista, que eu não sabia nem quem era. E eu, no meu português, lavando roupa, ela lavando roupa. Sabe quem era essa menina? Era a filha de seu Mocinho e Dona Tita. Ah, seu Mocinho aqui. Bom. Seu Mocinho e Dona Tita. Seu Mocinho que faleceu faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Grande cidadão. E eu perguntava, mas quem é ele? E ela começou a me falar da santidade do Padre Cícero, e os pais tiveram a delicadeza de me convidar com a Ana Teresa para conhecer Juazeiro. E fui por causa de uma fotografia na sala de entrada de uma casa que eu conheci Juazeiro. Ficamos 10 dias aqui, com Selvina, que era uma mulher do povo, que tinha vivido um tempo com o Beato José Lourenço, e que nos deu uma leitura de Juazeiro, do lado místico de Juazeiro, o lado que justamente eu procurava mais, que era justamente essa religiosidade própria de Juazeiro, que não se acha em nenhum outro lugar, pelo menos que eu visitei no mundo, e eu já visitei muitos lugares. Juazeiro é um centro de religiosidade que vem de baixo para cima. Como o Padre Cícero foi tão perseguido pela igreja oficial, o Romero teve a liberdade, no fundo foi um ponto positivo, de
criar sua própria religiosidade, de viver sua própria fé, de ser eu diria, de uma fidelidade extraordinária a esse homem que é Padre Cícero. Isso, para mim, me impressionou. E a Ana Teresa também. E a Ana Teresa e eu, numa noite de São João, porque nós viemos morar aqui. Depois de um ano em Recife, a gente decidiu de mudar, de ir para Juazeiro. E pesquisar no Juazeiro. E numa noite de São João, na Serra do Catolé, a luz se fez na minha mente. Toda a minha formação, meu doutorado, meus estudos em psicologia da religião, tudo isso era feito para eu me colocar a serviço dos romeiros. Porque eu percebi o quanto o Padre Murilo estava só. O quanto o Padre Murilo e Padre José, naquela época, a igreja oficial, continuava numa atitude de silêncio, pensando que menos falando do Padre Cícero um dia vai acabar. Foi um erro pedagógico fabuloso. Então, nós percebemos numa noite de São João, lá na Serra do Catolé, eu me lembro ainda, é aqui que nós temos que voltar. E eu vou voltar para a universidade, 2 anos, que eu tinha pelo menos a honestidade de devolver à Universidade de Louvain o que eu tinha pesquisado. A Ana Teresa, naquele momento, fez o mestrado sobre Padre Cícero, sobre o Romeiro, e 2 anos depois, então, voltamos para Juazeiro, e faz 40 anos que eu não estou arrependido dessa loucura, porque tem gente lá na Europa que diz, ela está virando, não está normal. O sol do Ceará não fez bem? Deixar a Universidade de Louvain, deixar uma... eu disse, não, mas eu sei por que eu faço. Eu sei que em Louvain vai ter muita gente muito feliz de pegar meu lugar. Mas para ser cantora de Romeiro, do Padre Cícero, tem pouca gente que vai querer. E o alcance do trabalho social que se faz aqui, lá no Poço de Jacó, lá no Semeador... Que mais? Que outras ações que a senhora participa e que... Bom, a nível pastoral, o primeiro objetivo é realmente de acolher o romeiro como gente, de olhar no olhar do romeiro e de dizer, você é importante para mim, você tem algo a me ensinar, porque essa teimosia do romeiro é a prova de uma sabedoria popular que sabe apontar a santidade de um homem que é Padre Cícero. Mas, além disso, é claro, como educadora, quando nós vimos o horto, o caminho do horto, também depois o lugar do lado do aeroporto, esse coração de mãe que a gente tem, mãe espiritual, e de educadora, fez que nós abrimos escolas. No Semeador temos 250 crianças carentes, e no horto, que se chama o Poço de Jacó, nós tomamos conta de 150 crianças do horto, do caminho do horto. Porque é também o desejo da gente de atingir a juventude, a criança, a partir da base, para dar para ela um suporte para uma educação sólida. E, além disso, fizemos um trabalho que, às vezes, se esquece, que é em favor dos artesãos. Nós temos frente na rua Padre Cícero, frente a seu consultor, naquela casa que é uma casa que deveria ser tombada, porque é uma das últimas casas que guardou a originalidade do século XIX. Então, o Padre Murilo foi tão sensível quando falamos para ele de quanto o artesão do Nordeste, o artesão, sobretudo, do caminho do horto, precisava de um ponto de venda onde não tivesse atravessador que roubava o seu trabalho, aonde a gente tentava justamente resgatar juventude, ensinar a arte, o artesanato a partir da palha,
cartões, que a gente fez muitos. Eu acho que tem centenas de jovens que passaram pela Associação dos Artesãos da Mãe das Dores para aprender a viver em comunidade, para aprender a fazer um trabalho bem feito, para aprender o que é bonito, né? E uma solidariedade entre eles. Eu acho que para nós, para a irmã Ana Teresa e eu, foi um dos trabalhos que nos deu mais alegria, porque conseguimos que essa turma se torne uma associação independente, né? Uma associação que tem os estatutos e que procura, já faz 30 anos, procura realmente ajudar o artesão a conseguir vender seu produto sem ser roubado, né? É isso. Tem mais independência, né? Ele realmente conseguir ser independente desse trabalho que ele faz. Porque antes nós tínhamos percebido que ele não sabia nem o preço justo do chapéu, não estava contando as horas de trabalho, não estava contando o material, não estava contando uma série de coisas, e chegava um atravessador de São Paulo, como o coitado tinha 250 chapéus que não tinha vendido, então o atravessador comprava isso por nada. O coitado nem conseguia recuperar o dinheiro da palha, mas estava com fome, então vendia para quase nada. Irmã Nete, a senhora falou aí das romarias. Sim. Na sua opinião, as romarias hoje, o que tem que ser feito do ponto de vista de estrutura, físico, para que o romeiro seja também bem atendido? Há muita deficiência, né, em atendimento do romeiro de forma geral. E tem gente que diz, o romeiro vem para fazer penitência, então vamos receber o romeiro de uma maneira indecente. Desculpe de dizer, mas às vezes é isso que a gente está ouvindo. É verdade que o romeiro não quer luxo. É verdade que o romeiro, por exemplo, quer subir o horto a pé. Não está com vontade de ter um teleférico para subir no horto. É verdade que o romeiro, ele quer ir para o Santo Sepulcro pelos caminhos de pedras e não numa estrada onde os carros vão chegar e a ter carro de luxo e daqui a pouco um hotel, um restaurante com piscina. Nós precisamos fazer tudo para que o juazeiro possa conservar a sua dimensão sacral, sobretudo o horto. E o patrimônio cultural. E o patrimônio cultural. O romeiro é sujeito de sua romaria. O romeiro é o protagonista da sua romaria. E meu medo, eu digo isso e eu repito, eu já disse isso para meu bispo, Dom Fernando, eu tenho medo que, na medida que parecia ser reconhecido e eventualmente, quem sabe um dia canonizado, a igreja toma o padre do povo, faz como fizeram, por exemplo, em Aparecida. Aonde que apareceu a Nossa Senhora Aparecida? No meio dos pobres, dos pescadores. Mas uma vez que toma forma, etc., o que acontece? Infelizmente, a igreja toma conta, coloca a santa em cima, bem em cima, para não ser tocada, e distancia. E quem tem a chave? Distancia. Enquanto agora, o Padre Cícero, meu padrinho, porque é meu padrinho, viu? É porque eu já alcancei muitas graças com ele. E também, eu fico servindo os romeiros e poderia me dar alguma compensação. E me ajuda mesmo. Mas uma definição que um romeiro deu, e que eu acho absolutamente linda, diz que Padre Cícero é o santo que fica no sol. Eu disse, o quê? Porque ele não tem o direito de ficar dentro da igreja. Os outros santos, eles estão lá numa boa, na sombra. Mas meu padrinho, ele sabe o que é o calor, ele sabe o que é quando tem chuva, ele comeu o nosso feijão. E, de fato, Padre Cícero está no meio do povo.
O que é que lhe chamou mais atenção na história do Padre Cícero? Que lhe despertou mais curiosidade e essa admiração? Olha, a nível da personalidade, eu falo como psicóloga. O que eu acho extraordinário no Padre Cícero é a ética e a consciência dele. Eu vou dar um exemplo. Bastava ele dizer ao bispo Dom Joaquim que era a beata Maria de Araújo que tinha enganado ele. A mulher, a culpada é a mulher. Eu fui uma vítima. Bastava isso, dizia Dom Joaquim, e o Senhor vai ser perdoado. Bom, pecou porque foi enganado, mas a pecadora é a beata. Padre Cícero, na retidão da sua consciência, ele escreve a um amigo dizendo: eu não entendo como é que o bispo pode ter exigido uma coisa disso para mim, porque eu conheço a beata, eu sei que a beata Maria de Araújo, com que aconteceu o fenômeno do milagre, entre aspas, vamos dizer, da hóstia, que se transformou em sangue, eu sei que ela não me enganou, eu sei que ela é uma mística, eu sei que é uma pessoa honesta. Como é que eu vou colocar a culpa nela para me liberar? Então, isso para mim é sinal de uma dignidade incrível. De ética. E uma ética. É uma consciência limpa, pura, até o final da vida dele. A senhora acha que ele então acreditava realmente no milagre? Eu tenho absoluta certeza que ele morreu acreditando no milagre. Obedeceu à igreja, não podia mais se falar sobre o fenômeno, ele não falou mais, mas ele guardou o que se diz o silêncio obsequioso. Eu me calo, mas não é por isso que eu sou proibido de pensar e de acreditar. Minha consciência acredita. Qual é a sua opinião pessoal sobre o fenômeno, sobre aquela situação? Certo. Eu tenho absoluta certeza que não é um truque. Não é. É comprovada. Ninguém forjou aquilo. Ninguém forjou uma hóstia para ela sangrar na boca da beata, ou se não colocando uma coisa na boca da beata, para quando ela fecha a boca, o sangue de galinha vai saindo. Como muita gente inventou. Não acredito nisso. Não acredito. Pode ser um fenômeno paranormal, que se chama um fenômeno do aporte. Já viram, por exemplo, crucifixos que sangram, né? O Virgem Nossa Senhora que chora sangue. É comprovado na parapsicologia que é um fenômeno inconsciente de uma pessoa que tem esse poder paranormal, mas inconsciente, e que projeta nessa imagem ou a sua lágrima ou o seu sangue. Se a gente analisa o sangue, é o sangue de uma das pessoas que fica perto do santo. Mas essa pessoa é inocente no sentido que ela não faz isso por vontade própria, para enganar o povo. Agora, uma grande amiga nossa e grande pesquisadora, Maria do Carmo Forte, fez seu doutorado, entre outros, sobre esses fenômenos, e ela retirou essa ideia do aporte. Porque ela diz o seguinte, ela fez muitos estudos com o padre Quevedo sobre a parapsicologia, ela diz que quando é um fenômeno de aporte, o fenômeno acontece algumas vezes, depois desaparece, e de fato, a gente fica sabendo que em tal cidade tem uma santa que chora sangue. Acontece um mês, 2 meses, depois desaparece. Um fenômeno como o Juazeiro, a fidelidade a Padre Cícero, a obediência a Padre Cícero, porque o povo também não falava. Quando eu cheguei há 40 anos atrás, era a maior dificuldade que eu tinha para alguém me dizer alguma coisa sobre o milagre da beata.
porque Padre Cícero tinha pedido o silêncio obsequioso. Então, essa continuação, esse fato que esse fenômeno deu uma história tão comprida e tão serena ao mesmo tempo, uma vontade popular que não se pode, segundo Maria do Carmo, forte, e eu acredito que ela tem razão, reduzir isso a um fenômeno que seja simplesmente de aporte. Eu acho, pessoalmente, o que o senhor estava me perguntando, qual é a minha opinião? Que seja sinal ou milagre, para mim, não tem muito sentido a diferença. Para mim, eu acredito que é um sinal de Deus. É um sinal que vem do alto. Chama isso milagre. Bom, São João do Evangelho nunca fala de milagre. Ele fala de sinal. Né? As bodas de Caná é o primeiro sinal que Jesus fez. E é um sinal. Eu acredito que esse sinal criou uma atração do povo, sentindo o que a gente estava percebendo, sentindo que Jesus tinha tanta pena do sofrimento do povo, que ele veio dizer de uma maneira extraordinária, na boca de uma pobrezinha analfabeta e negra, e eu também derramei meu sangue por vocês. Não é nada de ser uma revelação fora da fé. Ele, de fato, morreu na cruz em Jerusalém para você, para mim, para cada um de nós. Então, o povo entendeu isso. E entendeu que Juazeiro era um lugar que foi escolhido por Jesus Cristo, por Deus, para revelar ao nordestino que realmente ele derramou seu sangue por amor a ele. Agora, não é uma nova redenção, é um sinal, é um sinal. É como quando você tem uma namorada e você dá uma flor para ela, é um sinal maravilhoso. Hein? Não precisa dizer nada, é um sinal. É a mesma coisa, eu vejo isso como um sinal de Deus, dizendo o seu amor ao povo, ao nordestino. Nós agora, do dia 20 de julho, tivemos aí 81 anos na morte do Padre Cícero. É verdade. Né? E 104 anos de Juazeiro, a história do Juazeiro, a história do Padre Cícero, ela se confunde, não tem como separar uma coisa da outra. E a senhora, nesses 40 anos, o município tem 104, a senhora já tem 40 anos de história aqui, Pois é. Uma história muito rica e de um trabalho muito solidário, principalmente às pessoas mais pobres aqui da nossa região e acolhendo de forma muito carinhosa os romeiros. E eu sou testemunha ocular disso. Sim. Do seu sofrimento quando os romeiros são retidos, que estão se deslocando para Juazeiro, nos caminhões, nos pau de arara. Vejo a sua angústia, a sua aflição e a sua luta para que esse problema seja resolvido. Como é que a senhora vê a Romaria nessa linha do tempo? De quando a senhora chegou aqui até os dias atuais, mudou o perfil do romeiro, mudaram as romarias, elas estão aumentando, estão diminuindo. Como é que a senhora está vendo essa situação? Eu estou vendo que a romaria está aumentando. Quando eu cheguei, era muito claro que na primeira parte de setembro, novembro, fevereiro, era tempo de romaria. Depois, não tinha mais romaria. Um pouquinho em julho, na festa do aniversário do Padre Cícero, mas não tinha todo ano romaria. Hoje, o que a gente pode perceber, entre outros, na sala Informação Romeiro, é que não passa um dia sem romeiros visitando o Juazeiro. E a prova dessa é que no dia 20 de julho, as irmãs que trabalhavam na sala de Informação Romeiro disseram, mas parecia a festa de setembro. Era impressionante. Eu vi de perto, viu? O senhor viu de perto, eu fui no dia 20, eu fui na missa lá. É impressionante. E realmente fiquei... Aliás, porque meu consultório é ali perto também, então
quando há uma alteração significativa da presença, a gente percebe a dificuldade de estacionar e o fluxo. Fui tomar um café naquela padaria da esquina, quase que não era atendido, demorou bastante, porque tinha muita gente lá. Realmente foi um nível muito semelhante a setembro. Então, nesse sentido, eu acredito que o Romeiro também vem para o Juazeiro não somente nas romarias de setembro, novembro e fevereiro. Deve ser também por uma questão financeira, porque nossos irmãos donos de ranchos, nem todos, né? Eu não vou dizer que são todos, mas alguns são realmente terríveis a nível de exigir, subir o preço para um quartinho de nada, e o povo pagando uma fortuna sem banheiro, sem condições, corta a água de tal a tal hora, é vergonhoso. Então, é claro que, como eles vêm agora mais durante o ano, essa concorrência entre os ranchos vai diminuindo. Então, os próprios donos de rancho vão diminuindo também esse jogo do fazer subir de uma maneira desonesta, desculpe de dizer, o preço do aluguel de um quarto, etc. E o preço também das comidas, né? A coisa, eu acho que a sabedoria do Romeiro também percebeu isso, percebeu, né, que em outros momentos os preços eram mais baixos. Bom, o nosso tempo acabou, irmã Nete. Um prazer recebê-lo aqui. Infelizmente, muito obrigado pela sua presença e pelas palavras, né, tão sábias e esclarecedoras. E eu agradeço a vocês por ter tido a paciência de me ouvir, de ouvir a minha história. Não sei se é tão interessante. Para mim, eu estou super feliz no Juazeiro. Quando eu vou para a Bélgica, eu me sinto tão estrangeira. Eu sou brasileira mesmo. E não sou brasileiro, eu sou de Juazeiro. É juazeirense. Sou juazeirense. Eu quero, inclusive, finalizar a minha participação aqui, desejando, em nome do povo de Juazeiro, o fato de eu estar hoje na Assembleia Legislativa vai me dar um pouco de autoridade para isso. Por favor. Sim, muito de autoridade. E eu desejo à senhora, em nome do nosso povo, que esse seu aniversário de 80 anos, ele se repercuta aí por mais anos, e que a gente tenha uma felicidade muito grande de ter esse seu trabalho aqui na nossa terra. Eu sou um admirador do seu trabalho. Obrigado. Da sua força e da sua opção preferencial pelos pobres, eu posso dizer assim, não é? É verdade. E isso me influenciou nas minhas decisões, porque eu era adolescente e escutava muitas vezes a senhora pregando, a senhora falando para os romeiros, para os camponeses pobres que vinham. Inclusive eu tinha, acho que até alguns folhetos, algumas coisas que eram feitas, algumas cartilhas com orientações. Sim. Que é um trabalho extremamente importante e acolhedor do camponês, do agricultor pobre. Juazeiro deve muito à senhora, irmã Nete. Eu agradeço. Muito. Eu também devo muito a Juazeiro e aos romeiros. Irmã Nete, mais uma vez, obrigado. Doutor Santana, obrigado, boa noite e até a próxima segunda, né? Ok, até a próxima. Um grande abraço. A gente conta com a sua participação no Cariri em Debate. Obrigada. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Cariri em Debate. A todos uma boa semana e uma boa noite.